A paz do Senhor a todo o povo, passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem, deixar uma palavra do Senhor, o qual eu orando a Deus, pedindo a direção, Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Porque diz a palavra do Senhor: recebei de graça e de graça dá. Então Deus colocou uma mensagem no meu coração que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 11, onde a palavra, essa mensagem tem um título que diz assim: Paulo anuncia a Jesus. Paulo estava na viagem missionária anunciando a Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, o que transforma a vida, que cura, que liberta. Mas o apóstolo Paulo, ele não está mais entre nós. Hoje quem está nessa missão é homens e mulheres de Deus, que está nessa missão de anunciar a Jesus Cristo. Anunciar a Jesus Cristo que está vivo, que está no meio de nós, aonde diz a palavra do Senhor, onde tem 2 ou 3 reunidos falando no nome dele, ele se faz presente. E hoje Deus tem muitos missionários e missionárias, pessoas, independente de qual seja o título, pregando a palavra do Senhor por todos os cantos, por todas as partes do mundo, através das redes sociais. Essa mensagem chegando dentro da sua casa, chegando no seu coração, para que tenha transformação. Como nós damos ouvido à palavra do Senhor, Deus muda toda a nossa vida, toda a nossa história. E hoje nós estamos, em nome de Jesus, levando esta mensagem que transforma as famílias, que tira as pessoas. Jesus Cristo, a palavra de Deus, o qual Jesus Cristo está vivo, está entre nós. Através da palavra do Senhor, pessoas é curadas, pessoas é livre dos vícios, pessoas mudam a sua forma de viver através da palavra. Por isso a palavra nos fala que se nós não nascer de novo, de forma nenhuma iremos ver o reino dos céus. Porque nós sabemos que através da palavra nós temos que guardar no nosso coração, colocar em prática e anunciar a palavra de Deus às pessoas. Que seja dentro da nossa casa, dos nossos familiares, que seja no trabalho, por onde quer que nós for, na feira, no mercado, nós temos essa missão. Como o apóstolo Paulo no passado, ele tinha essa missão e ele cumpriu essa missão. Da mesma forma, nós temos essa missão de evangelizar, de levar, porque o evangelho é poder de Deus, diz a palavra. O evangelho é o puro poder de Deus. Deus só quer que nós tomemos uma atitude. A atitude de ouvir a palavra, de pregar, de falar do amor de Cristo. E é isso que Deus vai continuar falando conosco através desta palavra. É isso que Deus vai falar da missão do apóstolo Paulo e da nossa missão hoje, porque não muda. Independente se a pessoa ela tem um cargo na igreja, independente se a pessoa ela é membro da igreja, não importa qual seja a denominação, nós entendemos que todos nós temos essa missão de levar o poder de Deus, de levar a transformação. Por isso a palavra fala que os tímidos não entram no reino do céu. É por isso, porque nós sabemos que o nome de Jesus tem poder. É só nós falar do amor de Deus às pessoas. É só nós viver pelo amor de Deus. É só nós obedecer a palavra do Senhor. Porque para ser cheio do amor de Deus, ser cheio dos frutos do Espírito Santo, nós temos que estar vivendo, colocando em prática a palavra do Senhor. Então, Paulo anuncia a Jesus, é o título dessa mensagem. E no versículo 5 a palavra nos diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando a judeus que o Cristo é Jesus. Então, quando a palavra fala que Paulo se entregou totalmente, é porque Paulo, ele tinha uma profissão. Paulo, ele fazia tendas. E Paulo, até um certo tempo, na caminhada da pregação do Evangelho, ele fazia as tendas para poder sobreviver, para ter uma renda.
Mas chegou um tempo que ele resolveu se entregar totalmente à palavra, à pregação do Evangelho. Mas essa mensagem não é apenas para aqueles que Deus chamou para pregar o Evangelho, porque essa missão é de todos nós, independente do título. Essa mensagem que ele se entregou totalmente a pregar o Evangelho, isso é para todas as pessoas, é para toda a igreja. Se entregar totalmente é nós não ficar em cima do muro, é nós tomar uma decisão de servir a Deus, de buscar a Deus. Porque diz a palavra do Senhor, busca o reino dos céus e o mais será acrescentado. Ou seja, a primícia do Senhor. Nós temos que tirar um tempo, porque Deus dá tanto tempo para nós, nessa vida, nesta terra. Deus nos dá tanto tempo e nós temos que tirar um tempo para evangelizar, para falar do amor de Deus. Tirar um tempo para buscar a Deus, para ir na igreja, para ir congregar. Então, quando nós se entrega a Deus totalmente, a nossa vida vai ser Cristo. Nós vamos apenas buscar a Deus, vamos ter o nosso momento de trabalhar, mas vamos ter o nosso momento principal de buscar a Deus. Buscar primeiro a palavra do Senhor, buscar as coisas do alto, a sabedoria do alto. Porque a sabedoria de Deus é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, o apóstolo chegou um tempo que ele se entregou totalmente à pregação do Evangelho. Então nós não podemos ficar em cima do muro, nós temos que se entregar para Jesus, é isso que essa palavra quer dizer. Se entregar para Jesus de todo o coração, morrer para o mundo, viver para Cristo. Porque quando fica em cima do muro, ainda fica pensando nas coisas do mundo, ainda fica indo na igreja, mas muitas das vezes pensando naquelas coisas do mundo que ainda atrai coisas que Deus não se agrada. E é muito fácil nós saber das coisas que Deus não se agrada, principalmente quando a gente começa a visitar a igreja, a congregação, principalmente quando a gente começa a se entregar para Deus, o Espírito Santo vai falando no nosso coração de coisas que Deus não se agrada. Então, nós se entregar totalmente a Deus é o que vai fazer toda a diferença, porque Deus vai dar a direção do que nós temos que fazer na nossa vida. Deus vai dar a direção do que nós temos que agir com os nossos familiares. Deus vai dar a direção do que nós temos que fazer no nosso trabalho. Deus vai dar a direção do que nós temos que fazer para buscar a saúde. Deus vai dar a direção do que nós temos que fazer para poder nosso casamento ser abençoado. Deus vai nos dar a direção do que nós temos que fazer para que toda a nossa vida, para que todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas. Quando a gente se entrega para Deus, o Espírito Santo do Senhor vai nos dar a direção do que nós temos que fazer a cada dia e a cada momento na nossa vida. Então se entrega para Deus de todo o coração. Fala para os seus familiares, vamos buscar a Deus. Porque nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos não ficar botando culpa no outro, nós temos que tomar uma atitude. Porque toda a palavra do Senhor nos fala que aquelas pessoas que receberam os milagres, cura, libertação, a transformação da sua vida, que receberam um milagre urgente, aquelas pessoas elas tomaram uma iniciativa, elas tomaram uma atitude de ir até Jesus. E essa atitude que nós temos que tomar é de obedecer à voz do Senhor. Porque quando Deus escolhe as pessoas para pregar o Evangelho, aquelas pessoas ela vai ser tomada pelo Espírito Santo para poder levar essa mensagem. O próprio Deus vai falar através daquelas pessoas para poder levar a mensagem de poder, para que as pessoas ela ouçam a voz do Espírito Santo do Senhor, tome uma atitude para que sua vida tenha mudado, para que a sua vida venha mudar na presença do Senhor, porque mudança de vida só com Jesus. Por isso Jesus fala no livro de João, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê ainda que morra, viverá. Porque quando nós se entrega para Deus de todo o nosso coração, nós sabemos que um dia nós vamos partir dessa terra, se Jesus não voltar antes, para poder resgatar a sua igreja, levar a sua igreja, nós sabemos que todos nós vamos partir um dia desta terra. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós sabemos muito bem, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos muito bem para onde nós iremos. Mas para isso, nós precisamos se entregar para Deus de todo o nosso coração. Buscar a Deus de todo o nosso coração, porque em Atos, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, Paulo e Silas responderam para aquele carcereiro. Ele diz, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Ele diz, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Quando a gente se entrega para Deus de todo o nosso coração, Jesus, através da nossa vida, Deus liberta os nossos familiares.
Através da nossa vida, Deus ele vai usar instrumento, ele vai usar pessoas. Não se preocupa porque os seus familiares estão rebeldes, porque tem familiares que estão nos caminhos errados, nas drogas, de prostituição. Não se preocupa com isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai usar pessoas, ele vai causar situação, mas se você crer, Jesus vai trazer os seus familiares para a presença de Deus. Então, nós temos mais é que entregar o nosso caminho ao Senhor. Então o apóstolo Paulo chegou a um tempo que ele ali fazia tendas e ele pregava o evangelho. Ele estava no seu trabalho, mas ele estava ali pregando o evangelho. Onde nós quer que nós esteja, nós temos que estar pregando a mensagem do Senhor. Nós temos que estar falando do amor de Cristo, que é o que vai fazer toda a diferença. Não lançar mais palavras, mas lançar a palavra que Deus se agrada, falar do amor, porque o amor pertence a Deus. E quando a gente fala do amor de Deus, a gente toca o coração de Deus. Então se entrega para o Senhor de todo o coração. Fala de Deus aí na sua casa. Não fica falando das coisas do mal não. Fica falando da palavra do Senhor. Se entrega para Deus de todo o coração. E o apóstolo Paulo chegou um dia que Deus causou uma situação. Desceu ali a Silas, desceu Timóteo, e ali ele se entregou. Paulo se entregou totalmente a palavra do Senhor. Então, Jesus fala conosco que a mudança, a transformação, a direção, a visão vem na nossa vida quando a gente entrega a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor. Aí Deus ele vai dar direção em toda a nossa jornada nesta terra. Deus vai dar direção em tudo que a gente vai fazer. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que estar pedindo a direção do Senhor. Nós temos que estar pregando o evangelho do Senhor, porque através de uma palavra, hoje Deus tem facilitado, Deus tem permitido as redes sociais, para que o evangelho seja pregado, para que a pessoa não dê desculpa que não sabe falar, que não sabe pregar, que não sabe falar de Jesus. Jesus só quer que a gente fale que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, dizer para as pessoas que ela busque a Deus, que ela vá a uma casa de oração, não importa qual seja a placa, não, mas que busca Deus, que busca conhecer a palavra do Senhor, como fala no livro de Jeremias 9, que o homem que se tiver de se vangloriar, se vanglorie de buscar a Deus, de conhecer a Deus. E nós conhecemos a Deus como nós damos ouvido à palavra do Senhor. Então Deus tem permitido as redes sociais para que a gente venha evangelizar. Como o apóstolo Paulo tinha aquela missão de evangelizar, de pregar, todos nós temos essa missão. É só você enviar para as pessoas que você conhece, seus contatos, compartilha nas redes sociais. É para isso que Deus tem permitido as redes sociais, para que a gente venha evangelizar, para que o evangelho seja pregado nos 4 cantos do mundo. É para isso que Deus tem permitido. Então, muitas das vezes, o Satanás que não perde tempo, ele sempre, muitas das vezes, coloca no coração das pessoas, na mente das pessoas, colocar que a pessoa não envia para outras pessoas, porque aquela pessoa pode não gostar. Um único que não quer que as pessoas conheçam a verdade e que ouça a palavra do Senhor, que liberta, que transforma, o único é Satanás, porque Deus ele quer que a palavra seja pregada. Se as pessoas ela vai dar ouvido, se ela vai pular, se ela não vai abrir aquela mensagem, se ela não vai ouvir a palavra do Senhor, fica entre ela e Deus, é o que vai nos dizer essa mensagem. Ao terminar essa mensagem, é o que a palavra vai nos dizer. Você fez a sua parte, você evangelizou. Foi isso que aconteceu naqueles dias do apóstolo Paulo. Ele pregou para pessoas que muitas das vezes as pessoas não deram ouvido, mas ele fez a parte dele e está escrito, vamos ouvir nesta mensagem, continuar ouvindo a palavra do Senhor. Ele pregou. Então pregue para quem Deus colocar no seu coração, envia a mensagem. Se ela vai ouvir ou deixar de ouvir, é entre ela e Deus, compartilha. Se inscreve neste canal, deixa o seu joinha, porque vai ajudar a essa mensagem muito mais longe, a essa mensagem tocar o coração de outras pessoas. Se essa mensagem, se essa palavra do Senhor, se ela tem ajudado a você, a sua família nesta caminhada, aqui nesta terra, então pode ter certeza que outras pessoas vão ser abençoadas também com esta palavra, porque toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo, porque quem faz todas as coisas é o Senhor. A palavra nos fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Quem faz todas as coisas, quem opera milagre, quem liberta as pessoas, quem transforma é Deus, porque a palavra diz em Apocalipse,
A palavra nos fala, onde Jesus fala, onde está escrito que Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Essa porta que Jesus está falando é o coração das pessoas. Então você pode ser esse instrumento para Jesus bater no coração dessas pessoas e ela abrir o coração. A palavra fala que uma alma para o Senhor não tem dinheiro aqui na terra que pague. Então seja esse instrumento nas mãos de Deus. E continuando a mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde o apóstolo Paulo começou a testemunhar aos judeus que o Cristo é Jesus. Versículo 6. E opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Ou seja, aquelas pessoas ela não aceitou. Aí o apóstolo Paulo disse a minha parte, ou seja, ele quer dizer, quando ele diz assim, ó, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, ele quer dizer assim, eu fiz a minha parte, eu preguei o que Deus tem me ordenado. Agora é entre você e Deus. Está aí, Jesus é vivo, Jesus está no meio de nós, Jesus está aí onde você está ouvindo esta mensagem. Eu não sei qual é a cidade, eu não sei onde você está, se é no trabalho, se é em casa, eu não sei, mas eu sei que Jesus está aí com você. Jesus está aí nessa cidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas basta nós dar espaço para Deus usar, para ter a transformação. Basta nós ouvir a voz de Deus e entregar o que Deus tem colocado no meu coração, no nosso coração. Porque o que Deus está colocando no meu coração está no seu coração através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele diz, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Desde agora eu vou para os gentios. Versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Creu no Senhor com toda a sua casa. E eu profetizo e determino em nome do Senhor Jesus Cristo que você e a sua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. E Jesus opera maravilhas através da palavra dele, através desta mensagem, cura, libertação, transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo na sua casa e na sua família. Então, quando o apóstolo chegou ali na viagem missionária, pregando o evangelho, uns não recebeu, mas outros receberam e foram abençoados por Deus. Da mesma forma, eu creio que você e a sua casa que está ouvindo essa mensagem está sendo abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 8 diz assim, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos de Corintos, ouvindo, criam e eram batizados. Eles creram e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através dele crer, Jesus batizou toda a família. Então, quando você toma a iniciativa de entregar os seus caminhos, entregar a sua vida de todo o coração, morrer para o mundo e viver para Cristo, Deus transforma toda a sua família. Deus transforma toda a sua casa, em modo geral. Então entrega ao Senhor. Hoje é o momento, agora é a oportunidade. O ontem já passou, o amanhã pertence ao Senhor. Então é hoje, é agora. Se entrega ao Senhor de todo o coração. Busca conhecer a Deus, a se alimentar do principal alimento, porque o Senhor Jesus nos fala que nem só de pão vive o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então eles creram e foram batizados. Olha o que diz no versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo resolveu, num certo momento daquela caminhada, se entregar totalmente. Ali ele teve a visão. Ali Deus deu a direção.
Então, o que a palavra nos fala, onde Paulo teve a visão ali durante uma noite, hoje Deus fala conosco hoje. Deus fala conosco, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Vamos falar do amor de Deus. Deus não fala para nós falar tudo que vier à nossa boca, não. Porque nós estamos em Cristo Jesus, estamos na casa do Senhor, estamos buscando a Deus. Isso não quer dizer que nós podemos falar tudo que vem à nossa boca. Nós temos que buscar a conhecer a Deus, a palavra do Senhor, para nós ser sábio, porque a palavra nos fala que a mulher sábia, o homem sábio, edifica a sua casa, porque a palavra fala da mulher sábia, mas quando a Bíblia fala da mulher, fala para o homem também. Quando a palavra fala do homem, fala para a mulher também. Então, nós temos que ser sábios, porque a sabedoria do Senhor faz toda a diferença. A palavra nos diz que vale mais do que ouro e do que prata. Então, a palavra nos fala, onde o Espírito Santo falou ali no apóstolo Paulo, não temas, ou seja, não tenha medo da situação que está ao seu redor. Onde é que está acontecendo a tempestade? Se é na sua família, com parentes, com pessoas viciadas, nos caminhos tortuosos, nas drogas, na rebeldia. Não importa qual seja a área da sua vida, você está passando por luta, por dificuldades. Não importa. Jesus fala conosco, não temas, pelo contrário, fala e não te cale. Fala do amor de Deus, fala da palavra de Deus, fala de Jesus, faz o convite às pessoas. Fala que Jesus ama essa pessoa. Fala que Jesus tem o melhor. Fala para ela se entregar totalmente, como diz essa palavra. Se entregar totalmente, anunciar. A missão que o apóstolo Paulo ele tinha nessa terra, todos nós temos, de anunciar a Jesus Cristo, que Ele é vivo, que Ele está entre nós, que Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Sempre será o mesmo. Não te cales, mas não de falar qualquer coisa que venha à sua boca. Fale coisas que edifiquem. Fale coisas boas que transformam, e o que transforma é o amor. Só o amor é que pode vencer as obras malignas, as obras satânicas, só nós tendo amor no coração. Peça para Deus, porque a palavra fala que tudo que pede em oração recebe. Se você ainda sente mágoa, se você ainda sente ódio, se você ainda sente mágoa das pessoas, pede para Deus limpar o seu coração, porque a palavra fala que os limpos de coração verão a Deus. A palavra fala que os limpos de coração verão a Deus. Então Jesus nos ordena não calar, não parar, não temer, não desanimar, mas falar do amor de Cristo. E continuando no versículo 10, porquanto eu estou contigo. Olha o que Jesus fala para você, para mim, conosco, que está ouvindo essa palavra. Jesus fala, não temas que eu estou contigo. Jesus estava com o apóstolo Paulo, Jesus está conosco hoje. O Senhor está conosco todos os dias, porque nos dias do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus já tinha vindo aqui na terra, já tinha subido ao céu, e já está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. O nosso Deus é maravilhoso. Jesus está conosco a todo momento. E Jesus fala conosco, Ele fala, portanto, eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ninguém ousará fazer mal àquela pessoa que se entregou totalmente ao Senhor. Aquela pessoa que tem vida com Deus, que tem vida certinho, pode ter certeza que nenhum ser humano aqui na terra é totalmente certinho. Mas quando você se entrega ao Senhor de todo o coração, abandona as ilusões do mundo, aí Deus está contigo a todo momento. Mesmo aquilo que é para a gente fazer errado, o Espírito Santo toca para a gente não fazer aquela coisa, seja lá o que for. O Espírito Santo está sempre conosco, nos orientando, nos guiando, porque Deus tem pessoas, tem alma aí onde você está. Onde você vai, onde você pisa a planta dos seus pés, ali tem alma. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas clamando.